Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero iniciar uma série de vídeos com vocês, onde nós vamos falar sobre as principais ações pensando no curto prazo para 2025. Antes, claro, deixo aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E claro, quero reiterar o convite para quem ainda não se inscreveu, se inscrever no nosso evento que vai ser realizado em janeiro. Vamos falar aí sobre as principais oportunidades da Bolsa Brasileira, principalmente em empresas aí micro e small caps de pequeno, né, de empresas exportadoras, tá? Informações aqui na descrição. Então hoje quero comentar aqui sobre a primeira ação, né? Então cada terça das próximas semanas a gente vai falar sobre uma ação, uma empresa, e eu quero começar aqui falando sobre a Klabin, né, pessoal? A Klabin é uma empresa que a gente acompanha há bastante tempo, né, e nós costumamos falar que normalmente empresas small caps, micro caps, são, até pelo fato de elas serem pouco acompanhadas, elas costumam ser mal precificadas. Mas isso pode acontecer também em empresas de maior capitalização, como é o caso da Suzano e como é o caso da Klabin, porque no nosso entendimento são empresas fantásticas, né? E o mercado ainda não conseguiu entender isso, né? Então a gente tem aqui uma boa oportunidade. A primeira coisa que é importante a gente lembrar, pessoal, que desde da época ali que nós tivemos a crise em 2008, e várias empresas quase se ferraram com o dólar, inclusive a Aracruz quase quebrou, né? Fez a junção depois com a VCP, que virou Fibra, que foi comprada pela Suzano. O momento atual, o melhor momento, talvez, da história aí do setor de celulose, e as perspectivas ou as expectativas que nós temos para os próximos anos, para as próximas décadas, é muito positiva em função de crescimento de classe média de China, Índia, em relação à questão do crescimento do e-commerce, em relação à substituição de plástico por papel. Tudo é bastante favorável. As empresas brasileiras são as mais produtivas, né? Eu já comentei algumas vezes que o Chile é o segundo o segundo país mais produtivo do mundo. Tem a produtividade em pinos, 40% da produtividade da Klabin. Não tem como competir com as empresas brasileiras, e isso é importante à medida que ela trabalha também com uma commodity, né? Então a gente percebe, né, pessoal, que em termos de crescimento, essas empresas vêm crescendo muito bem, como é o caso da Klabin. Eu já comentei várias vezes aqui que vai crescer mais do que minério de ferro. A celulose vai ter um crescimento absurdo aí nas próximas décadas, e as empresas brasileiras aqui capitaneando esse movimento. A Klabin é um pouquinho diferente da Suzano, ela também exporta, mas ela é muito forte no mercado brasileiro, principalmente em questão de embalagens aqui no Brasil, e mesmo tendo uma presença maior do mercado interno, a gente não pode esquecer que quase 75% da receita vai para e-commerce e para embalagem de alimentos, que são mercados super resilientes, porque quando a gente fala de e-commerce, desde eu comprar um tênis, que vem um monte de embalagem de papel, ou chamar um iFood, que vem um monte de embalagem de papel também, né? E quando nós falamos de varejo, o varejo físico, mesmo que ele diminua, o varejo eletrônico não vai diminuir. Inclusive, América do Sul é um dos lugares que, em termos percentuais, mais cresce o e-commerce do mundo. E o que a gente entende aqui, ou por que a gente entende que essas empresas aqui são mal precificadas? Tem a questão da dívida, né? As empresas se endividaram para crescer, como foi o caso aqui da Klabin, com o projeto Puma 2, outras aquisições e outros projetos, mas é uma empresa que não tem dificuldade para venda, né? Não tem dificuldade para vender, então tudo que ela produzir ela vai conseguir vender. E é interessantíssimo como a empresa vem, à medida que ela vai produzindo mais, o custo caixa dela vai caindo e a empresa vai se tornando mais rentável. E também não dá para ficar olhando, como eu já comentei outras vezes, lucratividade da empresa, indicadores nesse momento, porque o balanço dela é sujo, né? Tem muitos indicadores aí, tem o resultado, por exemplo, o DRE, quando a gente pega o demonstrativo de resultados, o lucro lá, ele diz pouca coisa a respeito do caixa da empresa e muito mais questões contábeis, né? Tanto que até agora há pouco, a Klabin pagava dividendos aí em cima do EBITDA, por exemplo, e não em relação à lucratividade, tá? E o que a gente tem aqui muito importante, né, pessoal, é a questão da previsibilidade da receita e do crescimento da empresa. Isso é outro fator importante, porque o investidor erra
no fato de, às vezes, ficar muito preocupado com o preço, tá caro, tá barato, que a gente vai ter que olhar caso a caso, e esquece que empresas que têm previsibilidade de crescimento e um bom crescimento, esse crescimento pode sim, ao longo do tempo, sustentar os resultados da empresa, como é o caso aqui da Klabin. Talvez, se a gente olhar aí, em função dessas perspectivas positivas que eu comentei, é muito fácil aqui a gente ter uma avaliação, uma análise ou projetar os resultados da empresa. Então, o lucro vai aumentar, a geração de caixa vai aumentar à medida que a empresa vai fazer menos investimentos nos próximos anos. Ela vai continuar investindo, mas de uma maneira mais moderada, vai pensar em crescimento, mais crescimento orgânico. Isso tudo aqui é bastante importante. E baixando a necessidade de investimentos, no momento que a empresa vai gerar mais caixa, vai ter mais lucro, obviamente ela vai ter um belo pagamento de dividendos. Hoje ela já vem com yield aí de 5, 6%, dependendo do ano, que é bem alto, levando em conta a série de investimentos que a empresa fez. E mais importante, né, pessoal, tanto ela quanto a Suzano vem crescendo não só em termos de preço, mas o volume também. Isso mostra que a demanda por embalagens, por celulose, não só no Brasil, mas no resto do mundo, continua muito forte, né? Talvez seja uma das demandas mais estáveis quando nós olhamos aí e comparamos em relação a outros mercados. Então, quando nós olhamos em termos fundamentalistas, de curto prazo, de longo prazo, é um ótimo momento para a Klabin. Claro, tem toda essa questão do dólar ter subido bastante, o que na nossa avaliação ainda não está precificado aqui. Então a gente vai poder ver sim a ação da Klabin performar ainda melhor. Quando nós vamos aqui para o gráfico da Klabin, até para a gente ter uma ideia de como a empresa está com uma visão mais aí alongada, que é o gráfico semanal, nós percebemos, né, pessoal, que em abril do ano passado chegou a bater na mesma cotação de 2020, né? Então, o preço vem há bastante tempo lateralizado, o que acontece com qualquer empresa, né? Se a gente pegar o gráfico da WEG, aconteceu num período bastante parecido, a WEG começou aí há 5, 6 meses a disparar, a subir mais, mas é normal, né? Qualquer empresa vai ter um período de queda ou de lateralização, que foi o que aconteceu aqui com a Klabin, e se vocês olharem a Suzano, acabou sendo bastante parecido. E ela vem aqui se aproximando das máximas históricas, né? Que é lá na casa dos R$ 24, 23,50, 24. Ou seja, tem tudo aqui para a Klabin romper essa máxima histórica. Rompendo esses 23, 24 viram um suporte, e ao que tudo indica que a Klabin pode continuar o seu movimento altista. Então, em termos fundamentalistas, ótimo momento. Em termos gráficos, aí também vai se desenhando um momento bastante favorável para a Klabin, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, para quem quiser mais informações sobre a Capitalizo, as nossas assinaturas da Casa de Análise, a Research da Capitalizo, a consultoria para quem tem volumes financeiros acima aí de R$ 300 mil, o relatório de performance que tem aqui todos os resultados das nossas carteiras e estratégias. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente, também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp, informações todas aqui na descrição. Só deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!